história, certo? Que fala sobre os movimentos populares na Primeira República, tá bom? Vocês vão estar abrindo. Olá, meu quinto ano, boa tarde. Chegamos na sexta-feira, não é? Nossa última aula da semana. E aí vem um feriadão para descansar um pouco, né? E retomarmos nossas atividades a partir da terça-feira. Que maravilha, não é isso? Então, nós vamos fechar nossa semana estudando história. Vocês vão estar abrindo a plataforma de vocês ou o módulozinho de vocês no capítulo 10, rota 10. Aqui na plataforma nós vamos iniciar a partir da página 278, tá certo? Os movimentos populares na Primeira República, tá, pessoal? Vocês lembram o que vem a ser, né, a República? O que foi que aconteceu na República, na Primeira República? A República foi o primeiro governo, né, depois do Império, depois de Dom Pedro, foi o primeiro tipo de governo onde a população tinha mais vez de falar alguma coisa, onde a sociedade era mais vista, né, era mais observada e se buscava reconhecer alguns direitos dos cidadãos, né? Veio esse novo governo republicano e trouxe todas essas mudanças, né? Como também provocou algumas insatisfações, não foi de um todo perfeito, né? Teve alguns problemas. E aí trouxe muitas revoltas, muita crítica, né? E é isso que essa parte da plataforma vai mostrar pra gente. A primeira revolta aconteceu lá em 1889 e foi até 1930, onde diversas manifestações e revoltas ocorreram no Brasil, todas elas contra o governo republicano, certo? Muitos grupos sociais estavam insatisfeitos com esse governo, apesar de apresentar alguns avanços políticos. A Constituição de 1891 tinha limitações, pois o voto era aberto apenas para homens alfabetizados. Mulher não votava, menores de 21 anos não votavam, entre outras, vamos dizer assim, regras que impossibilitavam que algumas pessoas pudessem votar, né? Deixando só na mão de uma pequena minoria masculina o direito de escolha a partir do voto. A maior parte da população não podia votar ou ser eleita, tá? E esse, eu posso dizer assim para vocês, que era um dos principais motivos que causava a insatisfação popular naquela época. E aí começaram a acontecer, né, as guerrilhas, as revoltas, e algumas ficaram bem conhecidas da nossa história, né? Que foram os principais conflitos que ocorreram nessa época da Primeira República. A primeira foi a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, que aconteceu lá no interior da Bahia. Né? Em 1893 nasceu um movimento popular que reuniu milhares de pessoas no Arraial de Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro. Os sertanejos procuravam escapar da fome, da seca e da violência de grandes fazendeiros. Ainda sobre a Guerra de Canudos, havia a divisão dos alimentos e dos recursos entre os habitantes. Os fazendeiros passavam a temer o crescimento da força desse povo, que seguia as próprias regras. Tropas federais fizeram uma série de ataques a esse grupo e a população de Canudos foi derrotada. Guerra do Contestado. Né? Aconteceu de 1912 a 1916, os estados de Paraná e Santa Catarina disputavam um território ocupado por diversas famílias de agricultores, o contestado. Duas empresas estadunidenses, uma madeireira e uma ferrovia, expulsaram essa população do local. Muitos se uniram aos seguidores de José Maria, um líder religioso. Juntos estabeleceram vários acampamentos na região e adotaram um modo de vida fraternal e igualitário. O governo enviou tropas para acabar com a comunidade, que foi derrotada em 1916. Nos dois casos, nas duas revoltas, vocês têm imagem, né? Essa é a imagem de algumas pessoas, né, prisioneiros do Exército Brasileiro, lá da Guerra de Contestados, e aqui os sobreviventes do Arraial de Belo Monte, aí da Guerra de Canudos. Ok, pessoal? Todos eles se manifestando contra
o governo republicano da época. Veio aí a revolta da vacina, em 1904. No início do século XX, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentava de modo desordenado. Leia sobre a consequência dessa situação. Primeiro, a precária condição de higiene trouxeram a disseminação de doenças como febre amarela, transmitida pela picada de um mosquito, a varíola, transmitida pelo contato direto com uma pessoa infectada. Para impedir o avanço dessas doenças, o governo resolveu reformar o centro da cidade. Foram derrubados casarões e cortiços, que eram as habitações em que muitas pessoas moravam. Tipo esse da imagem aqui, tá? Era um cortiço. Considerados focos das doenças, o que obrigou muitos moradores a se mudarem para morros e para a periferia. As pessoas eram expulsas de casa e não tinham apoio do governo para conseguir um novo lugar para viver. Mais um motivo de revolta, né, gente? Em 31 de outubro de 1904, por iniciativa do cientista e médico Oswald Cruz, o Congresso aprovou uma lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Na imprensa circulava boatos de que a vacina, em vez de proteger, provocava a doença, acirrando o descontentamento do povo com o governo. Isso não era verdade não, tá, gente? Era fake news. Em 10 de novembro de 1904, parte da população descontente com essa situação, iniciou uma revolta contra a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil. A revolta durou mais de uma semana e foi duramente reprimida pela polícia. E aqui a gente tem uma imagem de uma charge, tá vendo aí, né? Na charge de Leonildas Freire estão Oswald Cruz, que é esse aqui, ó, esse rapazinho sentado em cima dessa ogiva nuclear aí, certo? Aliás, não é uma ogiva, é uma seringa, né? É uma seringa, e a população revoltada com a opressão e a reurbanização da cidade. Complicado foi esse tempo aí, viu, gente? Muito complicado. Na página seguinte, na página 282, nós temos aí a primeira atividade sobre esse assunto. Vamos fazer? Diz assim: relembre os 3 movimentos populares da Primeira República e selecione a alternativa que descreve o que eles apresentam em comum. Vamos lá. As revoltas foram a de Canudos, a de Contestado e essa última aí que foi a da vacina, né? E o que é que elas apresentavam em comum? A população buscava escapar da fome? Havia uma disputa por território? Houve forte repressão do governo? Ou a população se rebelou contra uma nova lei? Houve a forte repressão do governo, né, gente? Nas 3 revoltas aí, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas foram presas, né? Fora o prejuízo democrático, o prejuízo para o próprio país que tudo isso causou, não é isso? E aí as demais questões vocês vão estar fazendo de acordo com o que Tia colocar lá na agenda para vocês, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi isso, pequenininha, né, gente? Conteúdo facinho. Eu aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o assunto, né? No Google, na internet, tá certo? Principalmente sobre essas revoltas, tá? E na próxima aula nós vamos conversar sobre operários e os seus direitos, tá bom, meus amores? Desejo a vocês um final de semana extremamente abençoado. Para a família de vocês também, que o Espírito Santo do Senhor derrame suas bênçãos, suas proteções sobre cada casa e cada família, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau! 300 réis por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil
decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Osvaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Osvaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional.